Boa noite, sou Luiz aqui do Paraná. O relato que venho contar hoje fiquei sabendo há algum tempo atrás. Foi um morador aqui do meu bairro quem me contou. Em 1987 ainda não tinha asfalto, pois se tratava de um bairro novo. E naquele tempo era bem diferente de como é atualmente. Agora, antes de fazer qualquer casa, já pavimentam as ruas. Pois bem, no bairro já tinham poucas casas construídas. O lugar pertencia a uma fazenda, onde havia uma grande mata fechada. Ali um certo morador montou um boteco na sua casa, lugar onde todos da vizinhança frequentavam, e ficava aberto até bem tarde da noite. Tinha dia que ficava aberto até as 2 da manhã. Lá o pessoal jogava truque e sinuca, e ali, como todos eram conhecidos, as horas se passavam e ninguém via o tempo passar. Pois bem, em uma certa noite de quaresma a lua estava bem clara. Parecia estar de dia. O seu Pedro, o mesmo que me contou esse relato, resolveu ir para sua casa. E detalhe, ele só gostava de jogar truco. Não bebia nenhum tipo de bebida alcoólica, só café ou refrigerante. Então seu Pedro se despediu dos amigos que continuavam no bar e foi para sua casa que ficava a uns 800 metros do boteco. Tudo estava em silêncio naquela noite. Era mais ou menos 1h30 da manhã, quando seu Pedro começou a escutar ao longe no meio do mato um barulho estranho. Parecia um cavalo ou boi correndo. Desconfiado, ele não quis esperar para ver o que era, e mais que depressa apertou os passos até chegar e entrar na sua casa. O seu Pedro então apagou as luzes e ficou na janela observando o que ia passar. E não demorou muito para se ouvir os cachorros que vinham perseguindo algo desde o começo da rua. Foi quando, de repente, passou na frente da sua casa uma criatura estranha e medonha. Parecia um cachorro pastor alemão. A cara e as orelhas do bicho eram grandes, porém a parte da frente era mais baixa que a de trás, quase igual ao corpo de uma pessoa. A diferença era nas pernas, que eram iguais a de um cachorro, com aqueles joelhos invertidos. O seu Pedro ficou aterrorizado vendo aquela cena. E o pior foi quando a criatura ficou de pé para enfrentar os cachorros. E ali perto da sua casa, ele deu um uivo parecendo um lobo. E outro detalhe, o bicho tinha uma catinga bem forte. Parecia que tinha rolado na carniça. Um fedor que dava para sentir de longe. Mas os cães eram valentes e continuavam a atacá-lo. Até que a criatura resolveu fugir dali e saiu numa velocidade incrível. E logo o barulho dos cães latindo foram diminuindo. E então as coisas foram se acalmando. O seu Pedro não contou para ninguém essa história. Ficou com medo do pessoal não acreditar e zombar da cara dele. Mas no outro dia tinha um rastro do animal. Não se sabe que criatura foi essa que ele viu naquela noite. Se alguém souber, pode comentar no vídeo. Esse foi o meu relato de hoje. Espero que tenham gostado. Boa noite. Olá a todos do canal. Primeiramente devo dizer que não posso falar o meu nome, por uma questão de privacidade, e também porque moro numa cidade bem pequena. Se chama Piatã, localizada na Chapada Diamantina, que fica aqui na Bahia. Pois bem, tudo começou no Réveillon de 2019 para 2020,
Nessa época eu morava com minha mãe e com meu ex-padrasto, em um lugar muito afastado do centro. Só para você ter uma ideia, quando eu vinha do colégio tinha que subir um morro e depois entrar numa estrada de terra, onde tinha árvores e matos em ambos os lados. Durante o dia era uma beleza de se ver, principalmente o morro de pedra gigante que tem lá. Porém, à noite parece mais uma cena de filme de terror. Não tem um pingo de iluminação, e só quando tem lua que dá para ver um pouco. Mas quando não tem, é muito perigoso você se perder. Voltando à história, estava na virada do ano, e eu e alguns amigos estávamos curtindo e bebendo. Meu foco era pegar algumas garotas na festa, mas não tive sucesso. Fui mais rejeitado do que cachorro de rua, e assim voltei triste para casa. Nisso já eram as 2 da manhã. Estava tão triste que até esqueci que iria passar pela estrada de terra sombria. E justamente quando eu estava chegando na dita estrada, amaldiçoei a mim mesmo e disse em alto e bom tom: "Diabo, vem me buscar, me mata logo de uma vez." Então fui seguindo o caminho, e do nada, assim que cheguei na estrada de terra, comecei a sentir um forte cheiro de carniça. Achei estranho porque tinha passado pelo mesmo caminho quando estava indo para a festa e não senti cheiro nenhum. Mas mesmo assim continuei andando, e após dar 5 passos para frente, comecei a ouvir um barulho muito alto vindo da mata do meu lado esquerdo. Assustado, comecei a apressar o passo, mas de repente, algo saiu de dentro da mata e ficou bem no meio da estrada. Quando aquilo me olhou, eu quase infartei. Não dava para acreditar no que estava vendo na minha frente. Tinha uma criatura de pé, com um corpo igual de um homem, mas com uma cabeça que nem de um cachorro. Os seus olhos brilhavam num tom vermelho de puro ódio. A criatura estava com a boca aberta e deu para ver seus dentes saltados para fora. Parecia que ele estava dando um sorriso macabro. Na hora lembrei do que tinha falado pouco antes. Então, arrependido, clamei por Deus e pedi perdão pelas palavras ditas. E o bicho que vinha na minha direção rapidamente parou e só ficou me encarando com mais ódio. Mas ele não vinha. Foi quando do nada a criatura começou a falar, em um tom de voz grossa e meio que engasgada. Aquilo disse: "Maldito seja, maldito seja." E logo depois entrou no mato numa velocidade absurda. Na mesma hora saí correndo sem olhar para trás. Cheguei em casa, abri a porta e já fui trancando tudo. Entrei no meu quarto e me deitei na cama, sem mesmo trocar de roupa. E ali fiquei acordado a noite inteira, pensando nas palavras que disse antes de ver aquela criatura macabra. Foi aí que percebi que não devemos colocar qualquer palavra no vento, e que nossa boca pode ser uma forca. Está escrito que aquele que controla sua própria língua é considerado uma pessoa perfeita. Bom, agradeço a todos do canal por terem postado o meu relato. Sou fã faz um tempo, e para mim é um prazer ter um relato narrado aqui. Muito obrigado, e tenham todos uma ótima noite.